Vamos lá. Capítulo 15, então, do livro de História. A última aula que a gente teve, a gente falou sobre a Segunda Guerra Mundial. E hoje a gente vai falar um pouquinho de como foi logo em seguida, após a guerra, o que aconteceu, né, entre esses países que lutaram na guerra, o que aconteceu entre eles e alguns questionamentos, algumas conferências que foram feitas para se organizarem após a guerra. Bom, então, novas fronteiras do pós-guerra, ou seja, após a Segunda Guerra Mundial, algumas fronteiras também foram mudadas, né? Alguns territórios foram anexados e outros foram divididos, tá? Alguns territórios anexados, quer dizer que foram juntados, vamos dizer assim, com outros territórios, então um país domina o outro, então vai acabar aumentando o seu território, tá? Algumas populações lutam por sua independência até os dias de hoje. Então, alguns territórios que foram anexados, né, desde, né, a Segunda Guerra Mundial até hoje, lutam por independência, tá? Então, a gente tem algum exemplo, por exemplo, a Escócia, né, que foi anexada pela Inglaterra, viraram ali um único país, vamos dizer assim, luta pela independência, tá? E que ocorreu em 2014. Outra independência que também lutam bastante é essa da imagem aqui, tá vendo? Que é uma região chamada Catalunha, na Espanha. Então a Espanha tem Catalunha ali como um estado, mas na verdade eles querem independência para criar seu próprio país, tá? Que foram anexados aí durante a Segunda Guerra Mundial, tá? Então existe. Então o pós-guerra, logo acabou a Segunda Guerra Mundial e tudo que vai ser inserido tem algumas consequências até os dias de hoje e estão tentando mudar esse cenário ainda. Bom, e a questão da independência de algumas regiões é um desses cenários. Então vamos lá. A gente vai ver um pouquinho sobre a reconstrução da Europa, porque a gente sabe que acabando a Segunda Guerra Mundial, a Europa, né, que foi o principal palco de todas as guerras, de todas as ações de conflitos, a Europa ficou arrasada, ficou destruída, né? Bombardeios e muita destruição. Então, acaba-se a guerra, a intenção é reconstruir, né, todo o continente europeu, tá? Então, olha lá, muitas questões nacionalistas também vão estar em pauta, né? Porque novas regiões foram tomadas, né? Então, como eu acabei de falar, novos lugares foram anexados, o mapa mudou, então precisa de um movimento nacionalista. O povo deve se sentir, vamos dizer assim, deve se sentir nacionalista naquele novo país que ele vai morar agora, porque ele foi anexado. Então precisa-se disso, né? Precisa de ideias de que o povo precisa aceitar o seu novo território, tá bom? Então, muitas mudanças foram feitas. E algumas populações aceitam o novo território, algumas não, como a gente já viu, e lutam pela sua independência, certo? Os governos dos países europeus arrasados socialmente, arrasados economicamente, eles vão enfrentar muitas dificuldades na reconstrução, porque é muita coisa para se reconstruir, tá? E além disso, eles temem o avanço do socialismo. Quem é socialista? União Soviética, Rússia, né? Que vai ali unir outros países para implantar o socialismo, como a gente já viu, né? Na Revolução Russa, implantação do socialismo dentro da Rússia, né? E os países que são capitalistas, que são todos os outros, só a Rússia no momento é socialista, eles não querem que o socialismo avance, eles temem o avanço do socialismo, tá? Então, os Estados Unidos, que está fortalecido,
ele vai começar aí uma luta contra o socialismo, contra a União Soviética, tá bom? Porque eles querem se livrar aí, então, do socialismo. Então, a gente vai começar a ver um outro cenário. Acaba a Segunda Guerra Mundial, mas inicia-se aí aos poucos uma luta contra o socialismo. Inicia-se, de certa forma, uma nova rincha, um novo conflito entre países capitalistas e países socialistas, certo? Então, eles vão reconstruir a Europa e, ao mesmo tempo, começar uma luta contra o socialismo. Por enquanto, não é uma luta armada, é só uma luta ideológica de tentar afastar os países da Europa do socialismo, tá bom? Mesmo tendo essa rincha entre socialistas e capitalistas, eles vão se unir aí para dividir para dividir ideias, né, do que vão fazer com a Alemanha, que foi o país que perdeu a Segunda Guerra Mundial, tá? Então vamos lá. Quais foram os passos que foram sendo seguidos, né, para organizar então toda essa Europa, né, após a Segunda Guerra Mundial? Eles fazem a Conferência de Yalta, tá? Para poder organizarem, né, e definir quais vão ser as condições da Alemanha, tá? E as respectivas zonas de influência da União Soviética e dos países capitalistas. Então, a Conferência de Yalta, né, que é uma cidade na Rússia, vai ser exatamente ali um acordo entre os países para definir qual a zona de influência, onde a Rússia vai poder comandar, e qual a zona de influência, né, dos Estados Unidos, Inglaterra, ali os outros países, onde eles vão poder comandar. Então, eles vão dividir as suas zonas de influência, vão dividir essas regiões onde eles vão comandar, onde eles vão mandar, e o que eles vão fazer com a Alemanha, certo? Então, eles fizeram essa reunião para definir, né, quais seriam as condições, tá bom? Depois a gente tem a Conferência de São Francisco, tá? Que vão se reunir ali 50 representantes, 50 países diferentes, e vão criar a ONU, a Organização das Nações Unidas, tá? E é uma instituição que vai ter não só a luta pela paz, mas luta por muitas outras situações. Então, vão organizar também Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, que é a Unesco, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, que é a Unicef, Organização Mundial da Saúde, a OMS, Organização Internacional do Trabalho e o Fundo Monetário Internacional, o FMI, certo? Então, eles vão discutir e criar todos esses órgãos para tentar manter a paz e tentar manter um equilíbrio mundial, evitando futuras guerras, tá? Então, o principal motivo da criação da ONU é manter a paz mundial, evitar guerras e tentar controlar a situação do mundo na questão financeira, no desenvolvimento, na saúde, na educação e manter um equilíbrio entre os países, certo? Isso funciona até os dias de hoje. Muitas reuniões da ONU, ela interfere em muita coisa. Também já evitou, com certeza, muitos conflitos, tá? Depois a gente tem também o tribunal, que foi feito numa cidade da Alemanha mesmo, tá? Nuremberg. Então, esse tribunal foi feito para quê? Então, foi um tribunal para julgar as ações daqueles que eram alemães e participaram da guerra. Então, muitos alemães foram julgados nesse tribunal para saber se ele ia ser inocentado ou não, de acordo com a participação dele na guerra. Como a Alemanha perde a guerra, é ela que vai pagar todas as consequências. Bom, muitos daqueles que iam ser julgados nesse tribunal acabam fugindo, tá? Por quê? Porque eles
cometeram crimes de guerra e eles vão fugir para não ser condenados. Muitos deles fogem aqui para a América do Sul, tá? Vêm com falsa identidade e são aqui recebidos, tá bom? Então, essas 3 conferências, né, inclusive o tribunal, né, 2 conferências e o tribunal, essa página vai ajudar vocês a responderem a questão 1 da atividade, tá bom? Vamos lá. 2 Alemanhas. Então, a gente sabe que uma das conferências foi feita para dividir a zona de influência entre, né, os países socialistas e os países capitalistas. A Alemanha foi dividida, então, tá? Uma parte da Alemanha vai ficar pelo domínio francês, outra parte da Alemanha vai ficar dominando ali, né, sendo dominado pelos ingleses, outra pelos Estados Unidos e outra pela União Soviética. Então, cada país desses vencedores da guerra vai ficar dominando, tendo influência sobre uma parte da Alemanha, certo? Então, a gente divide uma parte da Alemanha capitalista, que são franceses, Inglaterra, né, britânicos e estadunidenses governando, e a outra parte da Alemanha socialista, que é a parte governada pela União Soviética, certo? Então, a gente vai ver aí uma divisão da Alemanha em 2 partes, em 2 zonas de influência, uma socialista e uma capitalista, tá? O que acontece, então, com a Alemanha? Ela vai perder os territórios, né, para esses países que a gente comentou já, vai ter que se desmilitarizar, porque ele vai ter que tirar tudo que é militar ali da sua zona de influência. Então, a Alemanha vai perder tudo que é militar, não vai poder mais investir em nenhum tipo de armamento, nenhuma coisa que remete à guerra, tá? Vai ter que pagar indenizações, certo? Então, vai ter que pagar muito dinheiro para os países que foram atacados pela Alemanha se reconstruir. Vai ter que entregar armamentos, navios, equipamentos, máquinas, tá? Divisão do território, então esse território vai ser dividido, inclusive a capital de Berlim. Esse mapa que a gente vê aqui é o mapa da capital de Berlim. Então, inclusive, a capital também vai ser dividida em 2 zonas de influência, uma socialista e uma capitalista, certo? Então, a cidade de Berlim, que até então tinha sido capital, né, da Alemanha, também vai ser dividida entre os vencedores da guerra, tá? Embora geograficamente se localizasse no território pertencente à União Soviética, então a Alemanha, né, que foi dividida em 2 partes, tem a capital na parte da União Soviética, mesmo assim, uma área da capital vai ser governada pelos capitalistas. Tá? Então fica essa partinha que está em verde, capitalista, no meio de todo um território socialista, certo? Se tiver alguma dúvida, Lucas pode perguntar, tá bom? Bom, por mais que tivesse, né, essa rincha, esse conflito entre socialistas e capitalistas, durante a guerra eles se uniram, como a gente sabe, que a Rússia ajuda os aliados a vencerem a Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Mas quando acaba a guerra, eles vão, então, se enfrentar, tá? Então, o capitalismo e o socialismo são rivais e vão se enfrentar aí após a Segunda Guerra Mundial, como eu comentei com vocês no início. Os países capitalistas decidiram reunir suas zonas de influência. Então, as zonas de influência eram separadas do capitalismo. Uma área era da França, uma área era da Inglaterra, a outra área era dos Estados Unidos. Porém, eles uniram em uma única área para unir forças contra o socialismo. Em resposta, o socialismo não vai ficar quieto. A União Soviética vai dar uma resposta contra isso e vai cercar aquela parte que a gente viu no mapa que estava em verde, que é uma parte dentro da capital Berlim,
que é capitalista, mas está rodeada pelo socialismo. O que eles vão fazer em resposta a essa união dos capitalistas? Eles vão cortar, naquela época usava-se muito o trem, né, a ferrovia, eles vão cortar toda a ferrovia e vão impedir que chegue qualquer produto dentro da zona capitalista ali de Berlim. Certo? Então, eles vão cercar e não vão deixar o capitalismo, né, os países capitalistas, abastecerem a sua zona de influência dentro de Berlim. Então, essa é a resposta dada à união, né, dos países capitalistas. Então, não tem mais como enviar alimento, não tem como enviar produtos para a sua área capitalista ali dentro da área socialista, certo? Então, eles vão abastecer por quase um ano essa cidade em via aérea, tá? Então, olha lá, o envio de alimentos dos países capitalistas para a Berlim Ocidental, que é a Berlim capitalista, foi interrompido, bem como o fornecimento de energia elétrica também foi interrompido. O objetivo soviético era forçar o fim da zona de influência capitalista sobre a Alemanha, sob o risco até desses alemães, né, morrerem de fome e frio. Ele arriscou, tá? Porém, os aliados, né, os capitalistas, eles vão furar esse bloqueio, levando, né, tudo que eles precisavam por ponte aérea, certo? Então, isso vai fazer com que eles fiquem ainda mais rivais, tá? E vão dividir oficialmente a Alemanha em duas partes. Então, vai ficar a República Democrática Alemã de um lado, que é a República Socialista, dominada pela Rússia, União Soviética. Do outro lado, vai ficar a República Federal Alemã, que é a Alemanha Ocidental capitalista, certo? A Alemanha, oficialmente, em 1949, vai ser dividida em duas partes, certo? Então, uma com influência socialista e outra parte com influência capitalista, certo? Então, isso aí foi o que aconteceu com a Alemanha após a Segunda Guerra Mundial. E agora a gente vai ver que os Estados Unidos vai ajudar a reconstrução da Europa e do Japão. Poxa, mas o Japão não era contra na guerra, né? Até atacou os Estados Unidos, foi bombardeado pelos Estados Unidos depois. Tá? Só que o medo do Japão se tornar socialista era muito grande, certo? Então, por isso, eles vão se aliar ao Japão e vão ajudar o Japão também a se reconstruir para que ele não se torne socialista, certo? Para que o Japão não se alie à União Soviética, tá? Então, os Estados Unidos, como saiu muito forte após a Segunda Guerra Mundial, que a gente já viu no capítulo anterior, ele vai ter condições de ajudar na reconstrução desses países, certo? E ajudar também por causa de tentar frear o socialismo, tá? Então, aqueles que estão sendo ajudados pelos Estados Unidos, automaticamente eles têm que se aliar ao capitalismo, certo? E aí é criado o Plano Marshall, tá? Que é o quê? Um plano Marshall, por causa que era o nome do presidente dos Estados Unidos, George Marshall, né? Ele vai criar o quê? Esse plano para ter um fundo aí, né, de investimento nesses países que estão sendo reconstruídos da guerra, certo? Então, o Plano Marshall é isso. A participação dos Estados Unidos na reconstrução europeia e do Japão para que sejam aliados, então, dentro do capitalismo, que se unam, então, aos Estados Unidos. Bom? Então, essa era a principal ideia, né? Não era só reconstruir, né? Ajudar a reconstrução, né? Só por amizade, não. Tinha aí alguns interesses por trás, certo? E a União Soviética também, né? A Rússia, como líder da União Soviética, também vai buscar aumentar sua zona de influência,
aumentar, então, países socialistas para ser também mais forte, tá? Então, do jeito que os Estados Unidos está ajudando os países a construir, né, pós-guerra, influenciando a Europa, Japão e outros países, aqui na América também, a Rússia vai fazer a mesma coisa. Vai influenciar outros países, vai ajudar outros países para eles tornarem-se socialistas, formando então a União Soviética, como a gente viu também no capítulo passado, tá? Então, essa parte do plano Marshall vai ajudar vocês a responderem a questão 3. E essa parte de aliados na Rússia, né, que a Rússia vai influenciando cada vez mais países, cada vez mais se fortalecendo no socialismo, essa parte aqui vai ajudar vocês a responder a questão 4. Deixa eu ver. Essa questão 4 e essa questão 5, tá bom? Então, o que a Rússia vai fazer para se fortalecer? Vai anexar territórios, tá? E esses territórios vão automaticamente se tornar socialistas. Porque a ideia é implantar o socialismo em mais países possíveis, certo? E quem sabe um dia ter aí essa implantação no mundo todo. Então, aos poucos a gente vai percebendo que esse conflito entre os capitalistas e os socialistas vão crescendo, né? E cada vez mais a Rússia quer dominar países para se tornar socialista. E isso está acontecendo também do outro lado, que os Estados Unidos cada vez mais quer dominar países para se tornarem capitalistas, tá? Então vai surgindo aí dois grandes blocos mundiais. Um lado, um bloco socialista, com a Rússia no poder, e do outro lado, capitalista, com os Estados Unidos no poder. E eles vão aos poucos tentando dominar o mundo, né, com suas influências. Tá surgindo dois grandes blocos mundiais, certo? Então, esse processo vai se tornando cada vez mais grave, cada vez mais forte, como a gente vê nessa charge, né? O líder socialista e o líder capitalista, né? Lutando aí. Eles vão realmente iniciar um novo conflito, uma nova guerra, tá? Para ver quem domina mais países, para ver depois, final, quem domina o mundo, o capitalismo ou o socialismo, tá? Então, eles vão iniciar uma guerra que a gente chama de Guerra Fria, porque foram poucas batalhas terrestres, poucas batalhas em armas. A maioria das batalhas eram ideológicas, batalhas de pensamento, batalhas de mostrar quem era mais poderoso em ciência, né, desenvolvimento tecnológico, armamento, mostrando ao mundo quem era melhor, quem era mais importante, quem era mais reconhecido, quem era mais sábio, vamos dizer assim. Tá? Então começa essa batalha ideológica, tá? Chamada de, então, Guerra Fria, por não ter muitos conflitos armados, certo? Essa Guerra Fria inicia-se mais ou menos aí em 1947 e ela vai se prolongar até 1991 com a derrota da União Soviética, do socialismo. Tá? E isso a gente vai ver depois um pouco mais detalhado nas próximas aulas, certo? Então essa aula foi para a gente percebendo que após a Segunda Guerra Mundial vai se iniciar um novo conflito chamado Guerra Fria, que é capitalismo contra socialismo. Dois grandes blocos econômicos vão surgindo e vão lutar entre eles com a intenção de dominar o mundo, certo? Então é isso. E vocês vão fazer a atividade, então, na página 133, questão 1, 4 e 5, certo? E qualquer dúvida, vocês podem me perguntar. Quer falar alguma coisa, Lucas? Quer tirar alguma dúvida?
Tudo certo? Uhum. Então tá, jóia. Qualquer coisa você manda uma perguntinha para mim lá no WhatsApp, qualquer dúvida, tá bom? Então eu vou encerrar aqui, vou parar de gravar.